Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse lançamento da editora Todavia, que chegou aqui para mim recentemente. É o último livro do Benjamin Labatut, chamado Maniac. Bom, acabei de ler esse livro maravilhoso do Benjamin Labatut. Benjamin Labatut é um autor que está super em alta, né? Assim, desde que ele publicou o seu livro chamado Quando Deixamos de Entender o Mundo, que saiu no ano passado aqui pela Todavia. Todavia também me mandou. Eu acabei não fazendo vídeo para ele aqui no canal, mas é um livro maravilhoso, virou um dos meus livros favoritos do ano passado, acho que foi uma das melhores leituras que eu fiz ainda no ano passado. A minha edição tomou chuva, está toda destruída. Depois a Todavia também publicou um outro livrinho pequenininho dele, chamado A Pedra da Loucura, que tem 2 pequenos ensaios do Labatut, é bacana também, mas não é tão bom quanto o Quando Deixamos de Entender o Mundo. E agora ele lança o seu terceiro livro pela Todavia. Todavia está com essa publicação agora, um romance de maior fôlego, bem maior fôlegozinho assim, do que o Quando Deixamos de Entender o Mundo. Ele é um autor muito curioso, muito interessante, porque ele mistura, de certa forma, biografia de cientistas, de grandes cientistas, ou de grandes pensadores, ou de grandes revolucionários para a ciência, principalmente no século XX, e ele vai ficcionalizando certos aspectos, misturando recortes biográficos com parte dos feitos desses grandes físicos, químicos, cientistas, com aspectos híbridos, né, entre a ficcionalização e a vida real dessas personagens que de fato existiram. E aqui ele faz mais ou menos a mesma coisa nesse romance Maniac. O romance ele é um romance dividido em 3 partes, e em cada parte ele vai se dedicar a um desses gênios, né, de alguma forma da ciência. Então, na primeira parte, que serve mais ou menos como uma espécie de prólogo, uma parte bem pequenininha, ele vai falar sobre um físico chamado Paul Ehrenfest, que foi um físico e matemático austríaco. Ele era amigo do Einstein, que fez grandes contribuições para a física, fazendo relações entre a mecânica estática e a mecânica quântica. De certa forma, ele estava sempre ali mediando as descobertas do século XX, da mecânica quântica. E começa essa primeira parte a gente tendo a narração desse episódio trágico da vida dele, que ele, antes de se matar, ele sofria de uma profunda melancolia, de uma depressão profundíssima, justamente por sentir de alguma forma que ele não estava mais conseguindo alcançar as revoluções da ciência ali no século XX, que algo havia se perdido na sua compreensão da sua própria disciplina, da física e da matemática. Ele achava que a matemática tinha alcançado níveis do insondável, do inexplicável, então estava tocando nessa matéria da física quântica com Heisenberg, com as teorias do Heisenberg, enfim, que ele próprio já não sabia mais tocar. E ele vai entrando num processo de profunda depressão. Essa primeira parte vai narrando esses episódios de terrível melancolia obscura em que ele vai entrando. E ele acaba, antes de se matar, ele mata o próprio filho de 15 anos, que tinha síndrome de Down. E logo depois ele vai até o hospital onde o filho dele está em tratamento, mata o filho e depois dá um tiro em si mesmo, num episódio super terrível. É o início desse livro, em grande medida também, não só por essa sua crise mental, né, psicológica, depressiva, em relação ao caos que a ciência estava chegando ali no começo do século XX, e ao mesmo tempo com a crise da invasão nazista nos países da Europa. E ele sabia que os nazistas não iriam deixar o seu filho
viver e tudo mais, então é quase como se ele se antecipasse ali, enfim, tira a vida do próprio filho antes que os nazistas o fizessem, enfim, uma coisa terrível. Então, de certa forma, o Labatut já nesse primeiro episódio do livro já está querendo mostrar pra gente esses descompassos entre razão e loucura, entre ciência, entre a sabedoria desses homens profundamente intelectuais, interessados em descobrir o cerne da existência, as explicações mais íntimas do átomo, das células, da biologia, da física, de todas as áreas do conhecimento, e como ao mesmo tempo esses homens grandiosíssimos, complexíssimos, também iam de certa forma desmoronando nesse afã pela ciência e pela explicação lógica da vida, de tudo, iam entrando em certo colapso mental, né? Quais são os limites? Acho que isso é a grande tônica da escrita do Labatut, é investigar esse borrão que tem entre a genialidade e a loucura, entre a razão e a insanidade, entre as doenças mentais, entre a melancolia, entre a degradação da psique humana e ao mesmo tempo o seu progresso, enfim. E todo o progresso está vinculado também à destruição, né? A gente sabe que todo esse progresso da ciência no século XX também está diretamente relacionado a construções bélicas, militares e à destruição da própria humanidade, né? Um progresso que leva à sua própria destruição. Isso está aqui já nessa primeira parte. Ele era muito próximo do Einstein, né, esse Paul Ehrenfest. Então o Einstein elogiava justamente a sua ética, a sua conduta moral, um homem muito educado, muito inteligente, de uma crítica intelectual muito grande, estava sempre criticando os outros físicos, um homem de muito caráter e de muito desejo de investigar o âmago da ciência. Ele sempre buscava aquilo que ele mesmo chamava de ponto de salto, e que para chegar no cerne das questões, a ciência não necessariamente devia se valer apenas da lógica e da matemática. Ele achava que a lógica nunca dava conta da explicação de todas as coisas. Os problemas não podiam ser resolvidos de maneira puramente lógica. Ele dizia que a explicação lógica, puramente, era como você dançar com uma perna só. O corpo continua parado, ele tenta se movimentar, mas ele fica preso. Mas que a ciência devia reconhecer também as suas múltiplas conexões, os seus múltiplos sentidos e a sua múltipla capacidade de associação com as demais instâncias da vida humana. Para o Ehrenfest, essa compreensão da ciência devia levar em conta o corpo inteiro, e não apenas a matemática e a lógica. Não somente a cabeça e a razão, mas o corpo. Não conseguia se livrar dessa sensação de que um limite fundamental já havia sido cruzado, que um demônio, talvez um gênio terrível, tivesse chocado na alma da física. Um monstro que nem a sua, nem nenhuma geração posterior conseguiria fazer voltar de volta para a lâmpada. Caso se acreditasse nas novas regras que regiam o domínio interno dos átomos, subitamente o mundo inteiro já não seria mais sólido e real, concreto, como antes parecera. Sem dúvida, há um lugar especial no purgatório para os professores de mecânica quântica, escrevia Paul para Einstein. Nem todas as suas tentativas de humor puderam retardar a descida no poço escuro em que ele parecia estar caindo cada vez mais rápido, principalmente devido à estranha direção que sua consagrada disciplina estava tomando, cheia como estava, então, de contradições lógicas, de incertezas, de indeterminações, que ele próprio já não podia explicar aos seus amados alunos, já que ele próprio não conseguia mais entendê-las. Eu perdi completamente o contato com a física teórica, eu já não consigo ler mais nada, eu me sinto incapaz de ter sequer a menor apreensão que faça sentido nessa enxurrada de artigos diversos sobre física quântica. Na natureza, há coisas que ultrapassam a proporção e não podem ser equiparadas a nenhuma outra coisa. São coisas que não seguem nenhuma medida, rechaçam as categorizações, porque existem externamente a uma ordem que compreende todos os fenômenos. Então, depois dessa primeira parte, dessa crise entre a razão
e a incapacidade da ciência de dar conta da apreensão de todas as coisas. Então a gente entra nessa segunda parte, que é a maior parte do romance, que é a parte dedicada a um cara, um cientista muito importante no século XX, principalmente para a ciência da computação, mas para diversas outras áreas da ciência, que se chamava John von Neumann. O John von Neumann era um matemático húngaro. Na verdade ele se chamava János, ou Janksi, para os amigos íntimos, János Neumann, que foi esse importante matemático húngaro e que tem que fugir da Europa por conta da ascensão nazista e por conta do domínio nazista nos países da Europa. Ele acaba tendo que fugir da Hungria e ir para os Estados Unidos. Ele acaba se naturalizando americano e então muda o seu nome de János Neumann para John von Neumann. Ele era filho de um ricaço judeu, um banqueiro judeu. Esse segundo momento, que é realmente a grande parte do livro todo, vai narrar uma espécie de biografia mesmo do von Neumann, desde a sua infância até a sua maturidade, a partir da visão de colegas, de colaboradores, de esposas, da filha, de outros professores dele, enfim. Então ele está sempre sendo visto de fora, a gente nunca tem acesso a ele próprio pensando ou falando, a gente sempre vê ele sendo analisado pelos outros. E ele foi um dos maiores colaboradores do século XX, junto com o Alan Turing, para a ciência da computação. As suas contribuições no campo da ciência são inestimáveis, né? Tanto para a ciência da computação quanto para a teoria dos conjuntos, para a análise funcional, para a mecânica quântica, para a estatística, para as ciências estatísticas, para a economia, ele que escreveu a teoria dos jogos, importante para as ciências exatas e para as ciências sociais, para as ciências políticas, para as teorias de guerra, das análises numéricas e para a hidrodinâmica das explosões. Ele, inclusive, participa, junto com Oppenheimer, do projeto Manhattan. Então ele estava lá na construção da primeira bomba atômica. Quem viu o filme do Nolan, lá do Oppenheimer, sabe, ou quem leu a biografia do Oppenheimer. Só que aqui, mais interessado do que dar essa biografia de alguém que participou ali em Los Alamos da construção da primeira bomba atômica do projeto Manhattan, e depois, pior, né, ele ainda estava lá presente na continuação dessa pesquisa que vai dar na construção da primeira bomba de hidrogênio, uma bomba de caráter muito mais destrutivo, de potencial avassalador, detonador, milhares de vezes maior do que a bomba atômica. E essa bomba de hidrogênio de potencial absurdamente destrutivo só é possível de ser feita por conta dos cálculos realizados no primeiro computador, no que foi ali o modelo de primeiro computador digital eletrônico criado por esse cara chamado John von Neumann, personagem central desse romance, que criou esses primeiríssimos protótipos de computadores, o ENIAC e, posteriormente, o MANIAC. MANIAC é a sigla para Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer, MANIAC. E é com o ENIAC e o MANIAC que ele consegue realizar os cálculos necessários para poder produzir a primeira bomba de hidrogênio, maior arma que existe na humanidade para destruição em massa, absurdamente mais potente do que a bomba atômica. Nós temos algumas experiências feitas com bomba de hidrogênio realizadas, algumas explosões feitas, nenhuma atacando ninguém durante nenhum período de guerra, só com a bomba atômica. E a gente tem todo esse período de pesquisa narrado aqui de uma forma muito chocante, é muito absurdo a gente poder ler sobre como que grandes mentes de grandes gênios conseguem criar
coisas tão absurdas, tão destrutivas, conseguem usar esse potencial tão fabuloso da capacidade mental humana e que isso se perde em algum momento eticamente, né? E a bomba de hidrogênio, que tem esse potencial destrutivo muito maior do que a bomba atômica, que inclusive precisa do processo da própria bomba atômica dentro dela para poder disparar esse processo termonuclear, na verdade, de fusão nuclear, né? Enquanto a bomba atômica é de fissão nuclear, ela precisa do processo da bomba atômica para poder fazer a fusão nuclear, com isso ter um potencial milhares de vezes mais destrutivos do que a bomba atômica. Ela só é possível de existir no mundo, de ser realizada por conta desses primeiros computadores. Então, o primeiro computador digital eletrônico do mundo existe para poder realizar a bomba de hidrogênio. Talvez a arma mais destrutiva da humanidade. Então, se hoje a gente tem os nossos gadgets, computadores, o mesmo sistema que está lá na base do primeiro computador criado pelo John von Neumann, é ainda a mesma base dos nossos gadgets, iPhones, dessa câmera que eu estou filmando, desse computador que você está assistindo, desse celular que você está assistindo, da memória, do hardware e do software que compõem todos esses sistemas de computação que nós usamos hoje, usam a base que foi utilizada para construir a bomba de hidrogênio, que pode nos aniquilar, nos matar a qualquer momento, caso alguém resolva lançar uma delas em nossas cabeças. Se a China, se os Estados Unidos, se a Rússia resolver atacar uma delas a qualquer momento. Então, essa segunda parte dá conta de toda a vida do von Neumann e das suas descobertas, né, no meio da ciência. O von Neumann cria esse computador, esse primeiro computador, a partir da ideia de um tear mecânico que o pai dele tinha, que o pai dele havia adquirido quando ele era pequeno e que fascinava ele desde pequeno, que era justamente um tear mecânico que podia operar sem a necessidade de ter alguém conduzindo ali mecanicamente o seu processo de construção, de fiação de uma tapeçaria, de um tapete, justamente a partir de cartões que eram furados, e a partir desses comandos, desses cartões com furinhos, você conseguia programar o tear a fazer qualquer tipo de padrão. Então, a partir da estrutura lógica dessas máquinas que podiam operar sem alguém necessariamente ali ativamente, mecanicamente, fazendo ela construir tapetes, ele usa a lógica a partir do sistema binário para poder criar máquinas, enormes máquinas, que operam a partir de programações de linguagem binária para poder realizar qualquer comando, né? Qualquer cálculo, qualquer comando. Isso é a base da computação, da mesma computação que nós temos até hoje. E também a base das inteligências artificiais. E é a inteligência artificial que vai ser justamente a personagem da terceira e última parte, e é uma parte eletrizante de conclusão do livro, que vai se centrar em um terceiro indivíduo chamado Lee Sedol, que é um cara sul-coreano que era o maior jogador de um jogo chamado Go. O Go é um jogo milenar chinês, talvez seja o jogo mais antigo que a gente tem a notícia, pelo menos é o jogo mais antigo jogado até hoje pela humanidade, é jogado há mais de 3.000 anos, chinês. E o Go, ele tem um tabuleiro, é um jogo que parece uma dama ou um xadrez, mas ele é absurdamente mais complexo, porque ele permite infinitas jogadas a mais do que o próprio xadrez. Ele é feito num tabuleiro de 19 por 19, com pedras brancas versus pedras pretas. E você precisa criar estratégias para poder cercar as peças do seu inimigo e tirando elas do tabuleiro. E a partir disso você tem um jogo de probabilidades infinitas, quase infinitas. E a gente tem a partida que foi realizada em 2016 entre o Lee Sedol e
uma inteligência artificial chamada AlphaGo, que foi a inteligência artificial que conseguiu vencer o Lee Sedol em 2016, num torneio de 5 partidas, e essas partidas são narradas aqui de maneira eletrizante. O livro termina como se fosse um filme de ação, nessas partidas em que você fica torcendo muito para que a humanidade vença a máquina. E o Lee Sedol, depois de alguns anos, depois de 3 anos dessa derrota, ele, que é o maior jogador de Go do mundo, resolveu desistir da carreira, resolveu se aposentar, mesmo que as pessoas, os jogadores profissionais de Go, e ele era super bem pago, né, como um atleta mesmo, ele que treinou a vida inteira, desde a mais tenra infância, a ser um vencedor de Go, acabou sendo derrotado por uma inteligência artificial feita por uma equipe, por um escritório de inteligência artificial inglês, de jovens, donos de uma startup chamada DeepMind, que não são especialistas em Go, mas conseguiram programar essa máquina para poder vencer o mais genial dos jogadores, assim como a IBM já tinha construído uma inteligência artificial capaz de vencer o maior jogador russo de xadrez nos anos 90, agora nos anos 2000, na década de 2010, o maior jogador de Go foi vencido por uma máquina. E, enfim, diversas discussões sobre os limites da ciência, sobre os avanços tecnológicos, sobre os avanços da inteligência artificial ao longo da história estão aqui presentes nesse livro maravilhoso, mais um livro fascinante do Benjamin Labatut, que chega aqui pelas mãos da Todavia. É um livro que não sai da minha cabeça, com passagens maravilhosas sobre lógica, sobre filosofia, sobre ética, sobre filosofia da ciência, enfim. E com esses casos da ciência que são fascinantes. Para um leigo como eu, que não sabe nada de física, assim, é um livro fascinante, assim como o Quando Deixamos de Entender o Mundo também é fascinante. Aí está a habilidade do Labatut em poder construir também a partir desses fatos, que teoricamente, né, ele poderia ser só um reprodutor de fatos científicos, mas ele consegue construir imagens mentais, imagens de perturbação mental muito interessantes, vendo esses avanços e esses progressos tecnológicos não como vilões nem como salvação da humanidade, mas como essas aporias, esses problemas, esses verdadeiros problemas, mostrando também que a ciência, obviamente, nunca está isenta, ela nunca é inocente, nunca é não ideológica, ela também está sempre vinculada a projetos muitas vezes perversos demais, enfim, assustadores demais, e que nos assustam de maneira terrível, e nós não sabemos no que vai dar. Tem aqui um momento na parte do John von Neumann, na parte do meio, tentativas do von Neumann de tentar superar um matemático chamado Cantor. A tese do Cantor, ela joga a matemática numa espécie de redemoinho, de pandemônio, porque o Cantor descobre que as noções de infinito são muito contraditórias, são autocontraditórias e perigosas, né? São verdadeiros absurdos lógicos. Demonstrar que há tantos infinitos, há tantos pontos possíveis entre uma polegada, dentro de uma polegada, do que há pontos dentro de um espaço, dentro dessa sala aqui, por exemplo. Então, há um infinito para dentro, né? Há tanto um infinito expandido para fora, quanto um infinito para dentro. Entre uma molécula e outra molécula, também há um infinito. Você tem um outro momento também em que o von Neumann encontra o Gödel, outro lógico matemático importantíssimo, que tem uma teoria que desestabiliza completamente o von Neumann, que me deixou completamente louco, assim, que ele diz o seguinte: Gödel havia lhe mostrado que se alguém conseguisse criar um sistema formal de axiomas livre de todas as contradições e paradoxos internos, esse sistema seria sempre incompleto, porque ele conteria em si verdades e afirmações que, embora inegavelmente verdadeiras, nunca poderiam ser provadas dentro das leis desse próprio sistema.
Gödel encontrou o que parecia ser um limite ontológico, algo que não poderíamos ultrapassar em nosso pensamento, uma verdade inconoscível. E uma verdade inconoscível é o pesadelo para um matemático. Uma descoberta fundamental que aponta para os limites do entendimento humano. Livro maravilhoso, Maniac, do Benjamin Labatut. Obrigado, todavia, por esse envio. Livro fantástico. Recomendo muito a leitura. Piro com Labatut, piro muito. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo. Me diz se você já leu algum livro do Labatut. Me diz o que você sabe sobre IA, sobre tecnologia, sobre história da ciência. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, de deixar o seu like aqui embaixo e de apoiar o canal se você puder, quiser, se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui. Seja um apoiador, meu link para o Catarse está aqui embaixo, apoiando com qualquer quantia. Você ajuda a manter esse meu trabalho aqui e consigo, de certa forma, continuar produzindo conteúdo sobre literatura e artes em geral aqui por conta do apoio de vocês, espectadores, colaboradores, apoiadores desse canal. A gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Valeu!